E aí, meu amigo desenrolado, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elias Coutinho. É um prazer ter você nesse nosso módulo sobre logaritmos, tá certo? Tentaremos passar o logaritmo de uma forma clara para você. Eu sei o quanto é difícil, né? Para você escutar apenas o nome, logaritmo, você já fica logo se tremendo todinho, porque você sabe, ou pensa, né, na verdade, que é um conteúdo extremamente difícil. Vou tentar passar de forma clara, mas antes de começar o conteúdo propriamente dito, sempre vem aquela pergunta: onde usar o logaritmo, Elias? Como usar o logaritmo? Como que pode ser cobrado na prova do Enem? Vamos lá para algumas dicas aí de como pode vir na sua prova, pode vir no Enem, e onde você, no caso aí de um exercício, outro que você venha a fazer. O logaritmo pode ser medido, pode ser utilizado para medir, certo? Por exemplo, a energia liberada por um terremoto, para fazer uma comparação entre energias liberadas por dois terremotos, por exemplo. Pode ser utilizado para calcular o pH, tá certo? Lá na química. Pode ser utilizado para calcular a intensidade das ondas sonoras, lá na física, ok? Então pode ser calculado também, pode ser utilizado para calcular a idade de um fóssil utilizando o carbono 14. Então existem várias formas de utilização do logaritmo. E é isso que nós vamos tentar passar aqui. Mas lembre, não adianta você tentar resolver questões contextualizadas se você não souber as operações, como operar os logaritmos. Assim como você tem que saber somar, subtrair, dividir e multiplicar, no logaritmo também tem operações básicas. E essas operações é que você precisa desenrolar. Porque você, na prova do Enem, vai pegar questões contextualizadas, mas que você tem que ter um conhecimento prévio sobre o assunto. Porque senão você não consegue resolver a questão. Tá certo? Tema de hoje, logaritmos, e vamos começar com a parte de definição. E aqui nós já vamos começar com a seguinte ideia. Como é que eu leio isso daqui? Logaritmo de A na base B é igual a x. Setinha indo e voltando, né? Se e somente se B elevado a x for igual a A. Ó, é um ciclo. B elevado a x é igual a quem? A. Então eu tenho isso daqui, pessoal. Eu transformo o logaritmo num exponencial. Então a nossa ideia é essa. Vamos transformar o logaritmo numa exponencial. Tá certo? Esse A aqui ele é chamado de logaritmando. Esse B aqui ele é chamado de base. Não pode esquecer disso. Logaritmando, base. O logaritmando, que é o A, ele tem que ser maior do que zero sempre. Não pode ser negativo, não pode ser zero. E a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Porque essa é a regrazinha para você resolver uma equação exponencial. Então nós vamos trabalhar dessa forma. A condição de existência ela é extremamente importante para os nossos conceitos, os conceitos que iremos utilizar sobre logaritmo, e também para resolver equações, inequações, função e por aí vai. Tá certo? Nesse primeiro exemplo, nós vamos trabalhar o seguinte. Determine o valor dos seguintes logaritmos. Temos aqui o item A. Tá? Ó, eu quero calcular o logaritmo de 8 na base 2. Vamos chamar isso aqui de x só para que você tenha ideia. Eu tenho que descobrir o expoente do 2 para que isso dê 8. Porque pela definição, 2 elevado a x tem que dar quem? 8. Então vamos lá, ó. 2 elevado a x é 8. Qual o expoente que eu devo colocar aqui para essa potência dar 8? Você já deve saber, é 3. Porque 2 a terceira é 8. Porém, vamos imaginar que seja um valor mais alto e tal. Você não consiga enxergar. Então, o que é que você faz? Você fatora o 8. Quando você fatorar o 8, vai dar 2 a terceira. Então, certo? Aí eu cancelo as bases. Opa. Quer dizer que o x ele vai ter que ser 3. Elias cancela as bases, mas por que cancela as bases? Às vezes dizem, cancela as bases. E não diz por quê. Por que eu vou cancelar a base? Porque esse lado não tem que ser igual a esse. As bases elas já são iguais.
Então, obviamente, os expoentes agora tem que ser o quê? Iguais. Então, se a base é 2, o x só pode ser 3, para que eu tenha 2 à terceira de um lado e 2 à terceira do outro. Somente por isso que eu cancelo as bases. Não é, cancela as bases aí de qualquer jeito, não. O motivo é esse, para que um lado fique igual ao outro. Tá certo? Vamos lá, por exemplo, no item B. Pessoal, no item B nós temos o seguinte: logaritmo da raiz quadrada de 3 na base 27, né? Como que nós vamos aqui trabalhar? Primeira coisa que eu preciso que você compreenda é o seguinte, e eu vou fazer isso como uma observação. Raiz quadrada enésima de a elevado a m, eu posso escrever como sendo a elevado a m sobre n. Isso daqui é uma saída para a questão, tá? Por quê? Porque aqui você tem uma raiz quadrada de 3 elevado a 1. Utilizando essa propriedade, o n não passa para baixo do m, né? Ó? Então eu posso passar o 2 para baixo do 1, ficaria 3 elevado a 1 meio. É uma saída. Então, chamando essa expressão de x, né, teremos 27 elevado a x igual a raiz quadrada de 3. Só que esse 27, ele é 3, certo? 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a 2, 9, 3 elevado a 3, 27. Então, isso daqui vai ser 3 à terceira elevado a x, né? Isso daqui, pessoal, eu posso escrever como sendo 3 elevado a 1 meio. Aqui eu vou aplicar a propriedade da potência, que eu multiplico os expoentes, tanto de dentro como de fora. Vai ficar 3x aqui. Então, vai ficar 3x igual a 1 meio. Porém, se você preferir, você pode elevar os dois membros ao quadrado. Também é uma saída, né? Aqui eu já te dei a ideia, né? Mas se você preferir, você pode fazer o seguinte. Mantém o raiz de 3, certo? Ó, aqui você vai obter 3 elevado a 3x. Eleva os dois membros, tá? Ó, ao quadrado. Então, nós teremos, puxar uma setinha para cá, 3x vezes 2 vai dar 9x, fica 3 elevado a 9x, e ao elevar aqui ao quadrado, 3 ao quadrado não é 9? Raiz quadrada de 9 é 3, ou se preferir, quadrado e raiz você manda embora. Lembrando porque ficou 3 ao quadrado, né? Então, isso vai ser igual a 3 elevado a 1, certo? Ó. Como esse lado tem que ser igual a esse, eu tenho que o 9x tem que ser igual a quem? A 1. Então, 9x, x é igual a 1 nono. Quer dizer que logaritmo da raiz quadrada de 3 na base 27 é 1 nono, porque ele tem um valor de x. Beleza para vocês? Tranquilo? Aí vamos lá. Determine a condição de existência dos logaritmos, no item A. Lembra que eu falei? O 5 já está maior que 0, diferente de 1. Beleza. A base não precisa mexer. Mas no começo do vídeo eu disse que o logaritmando tem que ser maior que 0. Então eu sei que 3x menos 1, ó, vai ter que ser maior que 0. Teremos então que 3x vai ser maior do que 1. O 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. X vai ser maior que 1/3, ó. Beleza para vocês? Tranquilo? Questãozinha fácil, né? Então, falou em condição de existência, eu vou ter que achar os possíveis valores da variável que está no logaritmando ou na base. Vamos agora fazer um item B, utilizando a ideia também da base, tá certo? Vamos lá, pessoal, para o nosso item B, né? Você sabe o seguinte, ó, que o A, que é o x menos 1, ele tem que ser maior que 0. Então, se ele tem que ser maior que 0, o x, obviamente, tem que ser maior que quem? Maior que 1, né? Segundo passo, o 2x menos 4, ele também tem que ser maior que 0, concorda comigo?
Porque tem que ser maior que 0, né, o b, e diferente de 1. Então, nesse caso, o 2x vai ser maior do que 4, o x vai ser maior que 2. 2, Elias, 4 dividido por 2 dá 2. E o nosso terceiro passo aqui quer dizer que o 2x menos 4 tem que ser diferente de quem? De 1. Aí vamos lá. 2x tem que ser diferente. 1 mais 4, 5. Passei para o outro lado 4, né? X tem que ser diferente de 5 meios. Então vamos pensar aqui. Entre x maior que 1 e x maior que 2, eu fico com aquele que suporta as duas condições, que no caso é o x maior que 2. Vamos ver o porquê. Preste atenção. Você tem aqui uma reta real. Aí bem aqui você tem um 1, né? Se x é maior que 1, ele está aqui, né? Ó. Os números maiores que 1 estão à direita. No passo seguinte, você tem que ele tem que ser maior que 2. Lembre que as bolas estão abertas, não estão fechadas, porque não tem o sinal de igualdade. Então as bolas estão abertas. Aí veja, eu tenho que pegar a interseção deles. O que é a interseção deles? É o que é comum aos dois, o que está pintado nos dois. Ou rachurado, né? Qual é a parte que está pintada nos dois aqui ao mesmo tempo, né? Essa partezinha. Então eu já sei que o x tem que ser maior que 2. Só que 5 meios não é maior que 2 também, porque é 2,5. Então posso afirmar que a minha condição de existência é x pertence aos reais, tá o quê? X ele é maior do que 2 e diferente de 5 meios. Justamente porque se eu colocar maior que 2, vai me dar motivo para pensar que ele pode ser os 5 meios. Não é porque 5 meios é maior que 2. Então eu tenho que colocar essa ideia aqui. Tá certo? Espero que tenha ficado clara essa aula de logaritmo para vocês. Foi um prazer ter você aqui no nosso vídeo, mais uma vez falo isso. E a minha ideia é facilitar a sua vida aí na sua prova, naquilo que você venha fazer no futuro. Tá certo? Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo.